Inúmeras vezes ao longo da história, alguém fez uma descoberta sem reconhecer a verdadeira natureza de mudança de paradigma do que havia encontrado. Em 1914, algo semelhante aconteceu na ilha de Java, na Indonésia. Naquela época, o país era uma colônia do Império Holandês e os colonos se espalhavam pela ilha em fazendas cortadas pela selva. No início do ano, um desses colonos decidiu deixar sua fazenda e partir a pé para a selva ao redor, depois de ouvir uma história dos habitantes locais sobre um palácio perdido construído por um rei mítico há muito tempo. Não demorou muito para o colono se deparar com algo incrível. Lá, no meio da selva, ele descobriu uma enorme colina com o que parecia ser uma série de degraus que conduziam ao seu cume. No topo desses degraus, ele encontrou uma enorme coleção de pesados blocos retangulares, espalhados em todas as direções. Haviam milhares de placas de pedra, espalhadas por toda parte. Poderiam ser os restos do palácio mítico que ele procurava? Voltando à sua fazenda, o colono prontamente enviou uma carta ao governador da Holanda, descrevendo sua descoberta e solicitando uma expedição profissional para explorar o local. A descoberta aconteceu em 1914 e causou um grande alvoroço no país natal do colono. O que era esse sítio? Muitas pessoas se perguntavam. E quem o construiu? Além disso, qual era o seu propósito e o que mais poderia estar escondido sob o solo? Apesar desse grande interesse, o governo holandês nunca chegou a enviar uma expedição para examinar melhor o local. Em 1949, a Indonésia havia conquistado totalmente a sua independência da Holanda e o local havia desaparecido da memória. A história poderia ter terminado aí, se não fosse por residentes locais que redescobriram o sítio em 1979. Na verdade, a população sempre tratou daquela colina misteriosa com devoção e admiração. E até hoje, peregrinos viajam de longe para honrar o espírito da montanha. Eles se purificam em uma antiga fonte na base antes de subir a colina de 109 metros. É uma subida íngreme e difícil, mas vale a pena quando se chega ao topo. É um lugar como nenhum outro no planeta. Então, ao se depararem novamente com aquele misterioso cemitério de blocos de pedra no alto da colina, os residentes rapidamente relataram sua descoberta às autoridades locais, que identificaram o local, que ficou conhecido como a Colina Gunung Padang. Aquelas pedras não são incomuns na Indonésia e são criadas quando a rocha vulcânica de basalto esfria e racha. À primeira vista, o trecho pode ser confundido com uma formação natural e talvez por esse motivo ela não foi alvo de interesse dos arqueólogos. No entanto, quando se olha atentamente, se torna óbvio que as rochas foram cortadas e usadas como material de construção. Além disso, estão dispostas na horizontal, não na vertical, como naturalmente acontece nessas formações vulcânicas, e cortadas proporcionalmente. Todas possuem cortes precisos, algumas de 1 metro e outras de 1,5 metros, e são unidas por uma espécie de argamassa. Entre as massas embaralhadas de pedras caídas, aparecem vestígios de estrutura por toda a colina. Montes, salas regulares e longas paredes cuidadosamente dispostas nos terraços, e por toda a encosta existe o que parece ser paredes de contenção. Em semanas, o governo indonésio enviou equipes de arqueologia para explorar o local. E em pouco tempo, os pesquisadores começaram a mapear e documentar suas características arqueológicas. Primeiro, haviam os blocos de pedra que o colono holandês havia encontrado muitos anos antes. Um número quase infinito deles.
a maioria com cerca de 1,5 metro de comprimento e pesando mais de 200 quilos. Alguns eram muito maiores, pesando quase 600. Na verdade, parecia que 5 terraços separados cobriam a colina, em uma área de 900 metros quadrados, todos ligados por uma escada ascendente de 370 degraus. Não demorou para que os pesquisadores percebessem que os blocos haviam vindo de outro lugar. Ou seja, cada um dos blocos, aproximadamente 50 mil deles, haviam sido transportados para o topo da colina por cerca de 90 metros acima do vale abaixo. Mas por quem? E por quê? Em vez de usar a datação por radiocarbono para determinar a idade do local, os pesquisadores usaram suposições simples, estimando que ele foi construído em algum lugar entre 2.500 a 1.500 anos antes de Cristo. Eles fizeram isso apenas medindo as marcas nos blocos. Consequentemente, concluíram que, embora o local fosse certamente interessante, não era nada impressionante. Apenas os restos de um antigo assentamento não muito diferente de tantos outros encontrados em todo o mundo. E foi assim que Gutom Padam foi lembrado, até 2011, quando tudo mudou. Um geólogo do Instituto de Ciências da Indonésia, chamado Denny Hilman Natawidjadja, foi escolhido para liderar uma equipe de geólogos do Instituto de Ciências e Arqueologia da Universidade da Indonésia, em um projeto patrocinado pelo governo que examinava o local. Ele se deparou com muitas coisas interessantes, mas nada despertou tanto o seu interesse quanto a forma peculiar daquela colina. O que o impressionava foi a maneira como ela se destacava na paisagem adjacente. A colina não era como a topografia circundante, parecia muito mais jovem, na verdade, parecia mesmo artificial. A princípio, suas descobertas não foram dignas de nota. A datação inicial por radiocarbono, feita em solos sob os blocos de pedra na superfície, produziram datas de 1.500 a 500 anos antes de Cristo, semelhantes à estimativa original, feita em 1979. Mas quando a equipe começou a cavar mais fundo, o que eles encontraram chocou a todos. À medida que continuaram a investigação, os pesquisadores foram encontrando vestígios de que os humanos estiveram presentes, no que é chamada de camada cultural, mas não exatamente da forma que esperavam. Eles encontraram vestígios de 2 camadas culturais. A primeira camada na superfície é de 500 anos antes de Cristo, mas a 4 metros de profundidade abaixo havia uma segunda, datada de 7.500 anos antes de Cristo. Usando brocas tubulares que trouxeram núcleos de terra e pedra, eles rapidamente obtiveram evidências de numerosas estruturas feitas pelo homem enterradas sobre a terra. O mais surpreendente é que quanto mais fundo eles iam, mais antigo se tornava o material que traziam. No final, abaixo da superfície, os pesquisadores encontraram 3 camadas distintas. Havia ainda uma terceira camada, quase 15 metros abaixo, que tinham impressionantes 28.000 anos de idade. Como isso pode ser possível? Mesmo em 7.500 anos, isso dataria o local em 3.000 anos antes dos antigos sumérios e 4.500 anos antes dos antigos egípcios. E aos 28.000 anos de idade, bem, isso era algo completamente diferente, porque seria antes mesmo da última era do gelo, muitos milhares de anos antes da existência da civilização humana. Além disso, o que os teria motivado a trazer todos esses blocos para aquele local exato? Não foram encontrados esqueletos ou ossos, indicando que aquele não era um local de sepultamento. Rapidamente, a equipe expandiu sua pesquisa, utilizando o radar de penetração no solo e tomografia sísmica para mapear mais extensivamente o que estava enterrado sob seus pés.
Ao fazer isso, eles descobriram que a segunda camada continha outro arranjo de blocos regulares, organizados em uma estrutura matricial, enquanto a terceira camada continha estruturas rochosas adicionais, incluindo o que pareciam ser grandes cavidades e câmaras subterrâneas. Parecia que os blocos na superfície eram apenas o começo da construção de Gununpadã. Dessa forma, o que antes era visto apenas como uma construção de superfície estava se provando ser, na verdade, uma enorme e complexa estrutura. Esse seria o antigo sítio de Gununpadã. Do lado norte tem uma escada de mais de 90 metros até chegar ao primeiro dos 5 terraços, sobre uma área de 150 metros de comprimento por 40 metros de largura. A colina inteira é cercada por paredes de contenção de basalto colunar, usando cerca de 50 mil blocos. É um projeto gigantesco que remodelou uma colina vulcânica no que pode ser descrito como uma pirâmide de degraus. Natawi Djadja e sua equipe então divulgaram suas descobertas em um relatório, onde declararam que seus estudos provavam que a estrutura não cobria apenas o topo, mas também envolvia as encostas, cobrindo cerca de 15 hectares de área, pelo menos. Aquelas estruturas não eram apenas superficiais, mas enraizadas em maior profundidade. Na verdade, sua exposição mostrava claramente que a construção mais jovem foi construída sobre uma camada de rocha cultural mais antiga e sofisticada. Em outras palavras, Gununpadã não era uma colina, mas sim uma espécie de pirâmide, uma série de camadas construídas ao longo da história, um assentamento em cima do outro, milhares ou dezenas de milhares de anos no passado. Como isso era possível? A pirâmide mais antiga que se tem registro data de cerca de 4.700 anos e não fica no Egito, fica no Peru. Mas aqui existem evidências de um local mais antigo. Será que isso era possível? E se sim, quem estava construindo esse tipo de monumento tão longe no passado, antes mesmo do que a ciência moderna indique a existência de qualquer civilização humana? Poderia Gununpadã realmente conter um registro da civilização mais antiga já encontrada no planeta? Essa seria uma descoberta que reescreveria totalmente os livros de história. Para Natawi Djadja, a evidência geofísica é inequívoca. Gununpadã não é uma colina natural, mas uma pirâmide e feita pelo homem. E as origens da construção remontam a muito antes do final da última era do gelo. Como o trabalho é maciço, mesmo nos níveis mais profundos, e testemunha tipos de habilidades de construção sofisticadas, semelhantes às que foram empregadas para construir as pirâmides do Egito ou os maiores sítios megalíticos da Europa, ele concluiu que estamos diante do trabalho de uma civilização perdida. Isso pode parecer uma grande loucura, mas são dados. No entanto, nem tudo foi positivo para Natawi Djadja e sua equipe de pesquisa. Como sua descoberta era tão inovadora, rapidamente se tornou objeto de muita controvérsia. O fato de a história estar sendo reescrita não era exatamente como Natawi Djadja gostaria. Na verdade, aquilo não era nada do que os seus colegas no mundo da arqueologia esperavam ou queriam ouvir. Assim, muitos se posicionaram em oposição. Apesar de não ter conduzido nenhuma pesquisa própria, os arqueólogos afirmavam que eles sabiam que os restos de Gununpadã não poderiam ter mais do que 5.000 anos, simplesmente porque era ilógico sugerir que uma civilização existiu tão longe no passado. Não poderia ser possível, porque se fosse, desafiaria os registros da civilização humana contidos nos livros de história. Em outras palavras, seu verdadeiro problema era que eles não estavam dispostos a ajustar seu pensamento.
incapazes de considerar que o que sabiam sobre a história humana poderia estar errado. Camadas da estrutura entre 12 mil e mais de 20 mil anos, que são as mais importantes, têm implicações potencialmente revolucionárias para a nossa compreensão da história, e por isso é vital investigá-las adequadamente. À medida que a selva foi limpa para facilitar a escavação, os pesquisadores descobriram inúmeras relíquias por toda a área, joias e cerâmicas, ferramentas e utensílios domésticos, armas. Eles até descobriram moedas nunca antes vistas, que dataram de 5.200 a.C. Uma data surpreendente desde que a ciência moderna insistiu que as primeiras moedas no mundo apareceram por volta de 600 a.C. Além disso, eles descobriram que a mistura de cimento usada para manter os blocos gigantes de Gunung Padang juntos era composta de uma combinação de argila, sílica e ferro. Isso sugeria que a tecnologia de fusão de ferro era conhecida há milhares de anos, o que é impossível, de acordo com a ciência dominante, já que a Idade do Ferro não começou até 1201 a.C. Mas havia mais do que isso. Enquanto Natawi Jadja e sua equipe continuavam trabalhando, outro grupo de cientistas chegou, determinado a examinar outra coisa que ouviram falar. De acordo com a lenda local, os blocos de Gunung Padang emitiam uma espécie de energia misteriosa, tornando-o um lugar onde, desde quando alguém conseguia se lembrar, as pessoas viajavam para meditar. Na verdade, Gunung Padang, na antiga língua local, significa montanha da iluminação. Haveria alguma verdade nessa lenda? Estudando a ideia com equipamentos modernos, os pesquisadores descobriram que, de fato, os blocos emitiam uma frequência relativamente alta, em níveis que, curiosamente, tinham correspondência com a escala musical ocidental padrão. As frequências incomuns produzidas pelos blocos pareciam sugerir que seus construtores sabiam sobre esses segredos há milhares de anos. Segredos que ainda hoje nos escapam, como aqueles que contamos no vídeo sobre Namadol, outro lugar extraordinário que guarda segredos sobre a utilização de energia e vibração. Moedas antes das moedas, ferro antes da Idade do Ferro, segredos de frequência e vibração que ainda não entendemos. Meus amigos, parecia que Gunung Padang não era apenas a prova de uma civilização extremamente antiga, mas, como disse Natawi Jadja, era a prova de uma civilização inteligente e extremamente avançada. Será que tudo o que foi nos ensinado sobre as origens da civilização pode estar errado? A resposta a essa pergunta nunca veio. No clímax de uma descoberta que mudaria nossa compreensão da história humana, um desastre atingiu Natawi Jadja e sua equipe. Em 2014, o segundo mandato do presidente da Indonésia chegou ao fim, e seu sucessor foi eleito como substituto. Ao contrário de seu antecessor, ele ficou ao lado dos arqueólogos. Em 1º de outubro de 2014, a pesquisa local foi interrompida. Natawi Jadja e sua equipe tiveram que fazer as malas e ir para casa. Esquecer seu trabalho que parecia tão crucial, tão inovador. Até hoje, a pesquisa em Gunung Padang permanece encerrada. O mistério não resolvido e a nossa história incompleta. Poderia uma civilização antiga, avançada, realmente ter existido milhares de anos antes dos antigos egípcios ou sumérios, antes mesmo da última era do gelo? E se sim, quem eram e o que aconteceu com eles? Reconhecendo as evidências que estão lá, a questão não é tanto se uma civilização poderia ter existido no passado e construído algo como Gunung Padang, mas sim, se eles existiram, quem eram eles e para onde foram? Um fato geológico incontroverso é que a Indonésia nem sempre foi o conjunto de ilhas que é hoje. Cerca de 10 mil anos atrás, quando o nível do mar da Terra estava 120 metros mais baixo,
A Indonésia era uma massa de terra conectada ao subcontinente asiático conhecido como Sundaland. A lenda local diz que Gunung Padang foi construído pelo rei do Império de Sundaland antes que esse império afundasse no oceano. Alguns, nos tempos modernos, sugerem que, devido à sua elevação, Gunung Padang poderia ter sido o ponto alto deste antigo império, até que as calotas polares da Terra derreteram no final da última era do gelo e inundaram a Terra, transformando a Indonésia em ilhas. Há outra história contada por alguns povos indígenas da Indonésia, assim como das Filipinas. Ela fala de uma grande inundação que surgiu em algum momento do passado distante e consumiu a Terra, deixando apenas um casal humano vivo. Esse casal escalou uma montanha para sobreviver, antes que os deuses finalmente enviassem um grande fogo que queimou com tanta intensidade que evaporou a água da inundação, deixando o casal para repovoar a Terra. Se a história parece familiar, é porque é. Da Indonésia, a história bíblica da Arca de Noé e além, quase todas as culturas ao redor do mundo têm uma história sobre um grande dilúvio. Talvez essa história recorrente do dilúvio seja, na verdade, a história da destruição de um continente perdido. Mas a história desse continente, assim como as inúmeras evidências de sua existência, podem ser temas de um novo vídeo. Então, se você acha esse assunto interessante, gostaríamos de saber. Hoje, os historiadores afirmam que toda a civilização humana começou após o fim da última era do gelo. Mas talvez essa idade do gelo não seja o ponto de partida, mas apenas a linha divisória, o ponto em que a civilização humana avançada anterior foi destruída pelo derretimento das calotas polares e perdida sob as ondas do oceano. Talvez evidências dessas civilizações permaneçam escondidas em algum lugar no oceano até hoje, esperando para serem encontradas. O que está claro nesse ponto é que a civilização humana é mais antiga do que admite a ciência dominante. Quer você chame de Mu, ou Atlântida, ou algo completamente diferente, a única coisa que resta a fazer é descobrir mais. Muito obrigada por assistir a esse vídeo. Se você gostou, então clique no botão de curtir. E se você é novo, clique em inscrever-se e no sino ao lado para futuras notificações e mais vídeos sobre lugares incríveis como esse.